Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Curto e Grosso. Sou o professor Augusto Mota e na nossa videoaula de hoje vamos falar sobre a morfologia interna do olho, ok? Se esse assunto te interessa, permaneça conosco. E vamos ao play. Então no caso, pessoal, como eu estava falando na nossa aula de hoje, vamos falar sobre a morfologia interna, né, dos olhos. No caso aqui, sobre a morfologia interna, nós vamos ter o seguinte, ó. Em relação aos componentes, nós vamos ter aqui, olha só, no caso é a córnea, né? Eu vou ter aqui o humor aquoso, a íris, a pupila, a lente, eu vou ter o humor vítreo, a retina nessa área, fóvea e o nervo óptico. Vamos abordar tudo isso na aula de hoje, ok? Primeiramente, o humor aquoso. Olha só, no caso do humor aquoso, a gente tem o seguinte: ele vai ser um líquido, certo? Ele é um líquido que fica entre a córnea e a lente, ó. Córnea e a lente, né? Ele vai pegar toda essa área aqui. Ele, no caso, tem a função também de nutrir as células da córnea e da íris, porque saindo daqui tem um fluxo, né, de líquido que vai trazer nutrientes e oxigênio para as células dessa área, visto que a esclera, os vasos da esclera acabam justamente nessa área aqui, onde começa a íris. E ele também tem a função de lente, né, uma lente que vai diminuir a velocidade da luz quando ela atravessa a pupila. Como assim lente? Olha só, é igual a questão da água em um copo, que ela reduz a velocidade da luz, certo? Por isso que no caso, quando a gente coloca um lápis lá em um copo d'água, ele fica com a forma como se estivesse quebrado, torto, né? Por quê? Por que isso, pessoal? Pelo seguinte, olha só. Porque a velocidade da luz nesse meio externo é maior do que dentro da água. Na água, a velocidade ela tem uma reduzida. Então nós temos como se fosse uma quebra na imagem. Por isso tem esse efeito de lápis quebrado. Porque a água ela vai reduzir a velocidade da luz, ok? São dois meios, né? O meio com ar e o meio com a água. Então na água a luz ela tem maior dificuldade para atravessar, porque a água é mais densa, a densidade da água é maior, né? Nesse caso aqui. E aí temos aqui a questão da lente ou cristalino. Cristalino, lembrando do seguinte, que cristalino era a nomenclatura anterior, hoje em dia é chamado de lente mesmo, né? Ele vai ser uma membrana que, ó, aqui eu tenho a lente, né? Ela é ajustável por essa musculatura aqui, tá vendo? Que estica, né? A lente ela estica e encolhe. E essa questão da lente esticar e encolher, ela tem a função de concentrar os raios de luz na retina, certo? Quando você está olhando um objeto longe e você vai olhar um objeto na sua mão, quem vai focar a imagem é justamente a lente, certo? Depois o humor vítreo. Olha só, no caso do humor vítreo, a gente tem o seguinte, olha só, no caso do humor vítreo, ele vai ficar entre aqui o cristalino e a retina, ó, a lente e a retina, tudo isso aqui é o humor vítreo. Ele é uma substância gelatinosa, né? E também vai ter a função de lente, reduzindo a velocidade da luz até ela chegar na retina. Depois do humor vítreo, temos por último aqui a questão da retina. No caso da retina, a gente tem o seguinte: ela vai ser, no caso aqui, olha só, a porção mais interna. Nela nós vamos ter os fotorreceptores, uma média de 160 milhões, que são as células responsáveis por captar luz e transformar isso em impulso
nervoso e mandar para o encéfalo pelo nervo óptico, né? E aqui onde ocorre a formação da imagem. E a retina, que é toda essa parte aqui, pessoal, ó, ela vai pegar a luz que chega, os fotoreceptores pegam esse impulso, que é o impulso luminoso, transforma ele em impulso nervoso, impulso elétrico, e pelo nervo óptico é levado até o encéfalo, e lá no cérebro ele vai traduzir a imagem, ok? Lembrando que quem enxerga não é o nossos olhos, não são os nossos olhos, quem enxerga é o nosso cérebro. O olho ele faz somente captar a imagem, que nós iremos ver isso numa aula sobre formação da imagem, ok? E aí, só para vocês terem uma ideia, aqui ó, para vocês entenderem um pouco como a retina ela é sensibilizada, nesse vídeo aqui, dá uma pausa aí, dá uma pausa no vídeo, certo? Dá uma pausa no vídeo, fica olhando esse vídeo agora mais ou menos por conta até 30. Depois que você contar até 30, olhe para fora da tela, numa parede, que você vai ver a imagem de Jesus. Como é que isso acontece? Porque essa imagem ela vai sensibilizar a retina nessas áreas aqui. E aí quando você tira a imagem da tela e olha para outro local, a retina ela ainda está sensibilizada. Por isso que você vai ver, no caso aqui, a imagem de Jesus, ok? É um experimento que comprova a questão da retina. E agora nós temos a questão da fóvea. Olha só, no caso da fóvea, ela é essa saliência aqui, pessoal. A fóvea ela é uma saliência onde ocorre uma concentração de fotoreceptores e onde os raios de luz eles são focados, certo? O foco, quando você olha um objeto próximo, a imagem ela é focada justamente aqui na fóvea. Então a fóvea ela tem essa função de focar a imagem, né? E no caso era isso que eu tinha para falar sobre a morfologia interna, ok? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa aí seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Se você também não gostou, aperta aí no dislike, fala mal do canal, que isso ajuda o nosso trabalho pra caramba, ok? Nos veremos na nossa próxima videoaula. Forte abraço, fiquem com Deus e fui!